bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Pod Grau. Estamos aqui hoje para conversar com você, para conversar com os nossos convidados e claro que eu já chego sempre pedindo para você curtir, comentar, mandar suas dúvidas aqui no chat e também compartilhar esse episódio com quem não está aqui e você sabe que precisa ouvir tudo que a gente vai conversar hoje. Nosso tema de hoje é sobre Enem. A gente vai falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, que é essa prova que mexe tanto com os nossos corações e principalmente com os corações de nossos alunos. E eu vou começar apresentando o aluno que está aqui, mas eu quero que vocês deem uma olhada nessa mesa bonita que eu tenho aqui hoje com esses dois professores que eu sou suspeita para apresentar, porque são meus amigos de uma vida. E com o Yuri, que é nosso aluno. Vou começar por ele, porque ele tá aqui todo sorridente. Tudo bom, Yuri? Oi, pronto, tudo ótimo. Seja bem-vindo. Obrigado. Primeiro podcast? Sim, primeiro. Qual é a experiência aí? Agora tá O legal. que você tá sentindo? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Nervoso? Tá vivo. O Enem é pior, né? O Enem é pior, com certeza. Seja bem-vindo, Yuri. Além de Yuri, que é nosso aluno do terceiro TAP, não é Sim. isso? Você estuda no colégio há quanto tempo, Yuri? Eu estudei desde o terceiro ano fundamental. Desde o fundamental? Tem 10 Então você anos. tem muita coisa pra contar pra gente, né? Muita fofoca. Fofoca pedagógica, viu, Yuri? Pelo amor de Claro, Deus. claro. E além de Yuri, eu estou aqui com Fininho, mais conhecido como Fininho, nosso professor Marcelo de Física. Seja bem-vindo, Fininho. Muito grato, Carol. Para mim é uma honra estar aqui participando desse podcast. Eu, assim, estou no Integral desde 1994, É mesmo? quando eu cheguei como aluno, né? Ah, sim, eu já disse assim, peraí, calma, você é professor desse... Tomei um susto. Então, assim, é uma escola que eu tenho um carinho muito grande, uma gratidão. E estar participando aqui desse momento com vocês, com essa mesa, assim, bonita e com pessoas que eu tenho um carinho. E o que está chegando agora, que a gente está se conhecendo, mas Murilo, você que a gente já Que se conhece há legal, mais tempo. Fininho, Então, para que mim legal. é uma alegria, uma honra poder estar participando. E faço questão, inclusive, de dizer que tem um detalhe que não sabe, a galera do Bastidor aqui não sabe. Quem me trouxe para o Integral foi Fininho. Olha, Eu vim olha só. através de uma indicação dele como professora. Eu tinha apenas 20 anos de idade, não que agora eu seja uma professora, né? Eu já passei dos 30, vamos lá, 33 anos. Eu tenho 13, vou fazer 13 anos, Fininho, aqui. E vim através de indicação de Fininho, né? Legal. Então, você vê longas jornadas, né, Fininho, de trabalho. E além de Fininho, eu estou com o nosso professor Murilo Melo. Seja bem-vindo, Murilo. Salve, quero! Um Professor de prazer. História, de Humanas, Você faz tudo, né? Filosofia, Sociologia, História, a vida, música, arte, História de Salvador, tudo, né? Seja bem-vindo, Murilo. Ô, quero, sempre é um prazer dividir o espaço com você sabe disso. E Obrigada. ser chamado é uma convocação, né? Tô aqui com amigos, você, amigos de longas datas, Fino aí, meu colega, irmão, né? E Yuri, meu aluno, que agora tá ganhando... Quase ex-aluno, né? Tá ganhando aí Quase asas, ex-aluno. aí tá voando. E a gente fica feliz em ver esse movimento, né? O filhote de águia cair do ninho, né? Exatamente. E começar a fazer seu voo solo. Isso é significativo. Obrigado, professor. Não, e é bonito ver Murilo falar assim de forma tão filosófica, porque enquanto a gente vinha pra cá, Yuri, você simplesmente estava dizendo que sua preocupação agora é que você está desempregado. É, não, agora eu tô desempregado. Não tenho mais aula. E agora, não é mesmo? Não, agora... Gente, muito feliz de vocês estarem aqui, tá? A gente fez, assim, esse convite, como o Murilo bem falou, uma convocação de maneira proposital, né? Porque aqui a gente tem representantes das áreas, né? De todas as áreas que o Enem tem como proposta, né? Então nós temos aqui Fininho, que é professor de física e muito bem representa essa área de ciências exatas e ciências da natureza, né? Então tá aí nesse meio. Temos Murilo representando aí a área de humanas, né? E não só história, mas todo esse entendimento e essa bagagem que você tem dessa prova. Eu, que sou professora da área de linguagens e mais especificamente de redação, porque a gente vai falar de redação, e uma vítima. O participante, né? E um participante, um aluno que participou disso tudo, tá? Mas eu queria já jogar para vocês, né? E a gente circula essa mesma pergunta, não é nada direcionado, né? Quais foram as impressões de vocês? Vou começar por Fininho e aí a gente vai circulando, mas quais foram, Fininho, as suas impressões enquanto professor da prova do Enem de 2023? O que é que você sentiu, tanto na área de física? Você acha que foi mais difícil, mais fácil, tecnicamente, conteúdo? Superou as expectativas? Achou fácil, difícil? Fala pra gente. Olha, Carol, eu acho assim, a prova desse ano, é nítido isso, ela foi uma prova mais bem elaborada em relação ao ano passado. Uma prova que teve mais coerência com as habilidades e competências, que é a proposta do Enem. Então, é uma prova diferenciada. Não é uma prova onde a gente pode avaliar, por exemplo, o número de acertos como um critério
de pontuação. A gente precisa entender que na prova do Enem o que mais importa não é a quantidade, sim a qualidade das questões que a gente acerta. E eu percebi que isso ficou bem claro, sobretudo na parte de física do caderno de natureza. Surpreendeu também, porque eu não lembro um ano em que um conteúdo específico, que é mecânica, foi superado. Então, assim, se a gente pegar as últimas 10 provas do Enem, esse ano, ondas superou as questões de mecânica. Então, assim, foram 5 questões de ondas, 4 questões de mecânica. Mecânica que sempre foi o mais forte, a base da prova. A maior quantidade sempre foi mecânica, é isso? Sempre foi mecânica. Então, sempre permeava entre mecânica e eletricidade. E agora a gente teve aí essa surpresa. E que eu vejo que é uma surpresa boa. Por quê? Positiva? Porque a prova trouxe, assim, situações práticas, situações mais atreladas à realidade que a gente está vivendo. Situações, inclusive, que facilitam para o aluno, porque a gente consegue identificar com mais clareza as habilidades que estão presentes em cada questão. Que se a gente for pegar, por exemplo, a prova de Ciências da Natureza, são 20 habilidades. Tem habilidades específicas e tem habilidades gerais. Então, essas habilidades elas foram muito bem distribuídas ao longo da prova. Então, o aluno que estudou pela prova, que conhece a linha de pensamento do Enem, com certeza ele deve ter gostado. Então, ano passado a gente já teve essa vamos dizer assim, né, algumas questões que divergiram, inclusive, com um gabarito suspeito, mas que esse ano a gente teve aí uma prova bem mais acessível para os nossos alunos, mais elaborada, porque assim, o fácil é assim, pode ser fácil para um e pode ser difícil para o outro. Exato, é relativo, né? Hoje, assim, a gente divide os níveis de questões do Enem em questões básicas, operacionais e globais. Então, o que é uma questão básica? É uma questão que ela está vinculada a um eixo cognitivo do ensino fundamental 1. Então, algumas competências, como por exemplo, a competência leitora, ela se apresentou. Então, uma pessoa que tem uma boa base do ensino fundamental 1, ela conseguiu responder algumas questões. Ou seja, está dentro da proposta. E quando a gente fala que a questão é básica, é porque ela traz consigo esses comandos verbais. Então, não existe um relativismo. Mas o fácil, né, às vezes assim, e é bom a gente também falar do fácil, porque as pessoas que às vezes não têm acesso passam a entender melhor um pouco a linha de pensamento do Enem. Né? Então, assim, para mim, foi uma prova bem mais tranquila, uma prova bem mais coerente com a proposta do Enem, diferente da teoria clássica dos testes, que a gente sabe que é o que acontece com os vestibulares tradicionais, até porque o Enem não é um vestibular, é um exame, então existe uma diferença. Importante enfatizar essa diferença, né? E que quando a gente faz esse estudo da prova, isso a gente faz muito bem com os nossos alunos, com a galera do integral, aí fica mais fácil. Então eu vejo que a prova foi bem acessível. É tão bom vir fininho, né? A gente fica tranquilo assim, diz, meu Deus, ele tá tranquilo, ele gostou da prova, dá tudo certo. Ele disse que foi tranquila. E sobretudo os alunos, né? Porque assim, a gente fica naquela expectativa, sabe? Os alunos, o que é que os alunos acharam, né? Mas essa fala, Fininho, da relatividade, assim, do que é fácil e difícil, eu acho que é muito importante. Porque às vezes a gente tem essa perspectiva em relação ao conteúdo. E a gente sabe que a prova do Enem ela é elaborada de maneira técnica, não é só conteúdo, perpassa por essa competência leitora, pela habilidade de interpretação. Então, às vezes, o conteúdo é muito claro, mas a forma que a questão é construída, né, isso vale para humanas e para linguagens também, a forma que a questão é construída é que vai determinar a chance de acerto, né? A chance de compreensão daquele conteúdo e, obviamente, a compreensão do aluno em relação a acertar aquele item, né? Então, a gente sabe que isso varia de fato, né? Eu digo assim, né, que a prova do Enem é uma prova bem democrática. Eu sei que, assim, para a grande maioria dos alunos isso pode ser uma coisa meio estranha, né? Porque é uma prova diferente. Às vezes o aluno sai com a expectativa de que ele fez uma boa prova porque ele acertou mais questões, mas, por exemplo, no ano passado nós tivemos alguns casos, né, isso são dados do próprio Enem, do INEP, em que alguns alunos que acertaram uma questão do caderno de natureza, veja bem, um caderno que tem 45 questões, um aluno que acertou uma questão, ele pontuou mais do que outros alunos que acertaram 16 questões. Então isso é um número muito expressivo para quem está acostumado com a linha tradicional. Então, é por isso que é importante a gente conhecer essa prova, porque quando a gente bota na balança, a gente percebe que o conteúdo e a estratégia, elas estão ali no mesmo nível. Sim, perfeito. Ou seja, não é só o conteúdo, ele precisa também se preparar de maneira estratégica, né? Treinar, conhecer a prova, conhecer questões. Acho que isso vale para humanas também, né, Murilo? Quais são as suas percepções? Pois é, Carol. A gente percebe ao longo do tempo, a gente já está tanto tempo em sala de aula que a gente viu o Enem nascer, né?
Pessoas... Como porta de entrada, como vestibular também, Pois né? a gente começou a ensinar, não existia Enem. Eu me lembro que eu estava em sala de aula e a gente conversando na sala dos professores e os professores preocupados porque iam mudar o vestibular e o tempo vai passando e eu percebo que eu vivi toda essa mudança na educação do Brasil. Isso é interessante, né? E de repente, como tudo vira história, vão se construir a história do Enem. A gente já é agente histórico, né? Viu tudo isso modificar. E o Enem é um organismo vivo, né? A educação é um organismo vivo, né? A gente não tem essa percepção de tempo. As pessoas normalmente têm uma dificuldade para entender o tempo e naturalizam o tempo. Parece que tudo sempre foi assim. Quando você nasce em um determinado tempo, você naturaliza. E ao longo do tempo a gente vai vendo, desde o nascimento do Enem, uma modificação na discussão do Enem, nas questões do Enem, na problemática trazida do Enem. E esse ano, eu particularmente fiquei muito satisfeito com a parte de humanas, né? Um Enem que traz a contextualidade do mundo contemporâneo. Cada vez mais ele se debruça na contemporaneidade. A história tem a sua repartição, né? Vocês estudaram história todos aqui, tem Idade Antiga, né? Roma, Idade Média, né? Idade Moderna, né? A partir da Revolução Francesa e a Idade Contemporânea, que é a nossa. A história é única, ela é linear, mas ela vai ser dividida para que se compreenda melhor a história. Ela não tem divisão na realidade, né? Se dividiu para que a gente consiga lidar melhor. E cada vez mais o Enem, principalmente esse ano, tem um recorte maior nos problemas contemporâneos que dizem mais respeito aos alunos, né? A educação tem um papel de discutir problemas em que você está inserido, resolver questões na sua vida. Esse sentido que a educação dá para o aluno, ela ganha muito mais força para o aluno. Você discutir determinadas coisas que não diz respeito à contemporaneidade, à vida prática do aluno, ele tem mais dificuldade de compreender a razão de fazer com que ele estude. Pelo distanciamento, pois né? Esse distanciamento no tempo, né? Então eu vejo que eu fico muito feliz como educador. Eu sou licenciado, né? A minha graduação é em licenciatura. Então, como educador, a gente perceber que cada vez mais o Brasil se preocupa com o sentido do ensinar. Porque assim, eu estudei na década de 80 e na década de 90 e não tinha eu não via essa preocupação tão grande quanto eu vejo hoje. Eu acho que o objeto de estudo era muito distante do aluno. Eu talvez tenha sido um aluno e meus colegas filhos de um projeto da década de 70 que eu sinto, antigo. Muito decoreba. Pois é. Essa é uma história muito pautada em decorar datas, eventos. Conteudista. Muito conteudista. E quando eu abro a prova do Enem desse ano, eu fico muito feliz em trazer questões como a Palestina, que hoje que o mundo inteiro tem está discutido discutindo, sobre isso, né? É uma questão que tem um engajamento muito forte na vida das pessoas, nas famílias. E é isso que a educação tem que ter, o papel de ter uma funcionalidade na vida das pessoas. Não tem que ser estudar por estudar. Decore isso aí, meu filho. Você vai estudar isso daí porque tem que estudar, porque assim... Então, a mudança do vestibular para o Enem já é uma grande transformação. Sim. E ao longo do tempo o Enem vem se transformando, né? A gente não tem mais em humanas aquela gavetinha que tinha na minha época. Isso aqui é história, isso aqui é geografia, isso aqui é filosofia. Eu ia comentar exatamente isso. E aí eu acho interessante... Essa mescla, né? Interdisciplinaridade. Acho que é um ganho absurdo isso do Enem. Apresentou também na prova de natureza. Na prova de também, natureza, né? que fantástico. A gente percebeu isso, inclusive, algumas questões que alguns professores falavam que era de química, outros professores falavam que era de biologia. A briga para classificar as questões. E a gente via ali que, na verdade, era uma questão que trazia esse contexto assim multidisciplinar, sabe? Sim, perfeito. Pois é. Meus alunos mesmo, que eu ensino todas as séries do ensino médio, né? Sim. E meus alunos do segundo e do primeiro ano ficam muito curiosos, né? E os do terceiro também, que ainda não fizeram. Aí eles falam para mim, assim, pela inexperiência, por nunca ter passado, professor, eu soube que não cai mais história no Enem. Alguém falou para mim esse ano, né? Na sala de aula.
Aí eu É o falei, que a gente não, sofre com gramática. Essa coisa, não cai mais não gramática. cai no mais Enem. história. Aí eu Cai. falei, não, peraí, não tem uma questão específica de história no Enem. E Sim. esse Enem desse ano ficou provado. Uma As caixinha, disciplinas, elas namoram ali entre si. Você tem uma questão de história que envolve conhecimentos de geografia, que envolve saberes de sociologia, que tem uma discussão filosófica. De literatura que tem história. Pois Então, é. a Você gente não consegue passeia. identificar claramente o que era algo. Exato. Aham. Você não consegue dizer que essa questão é só de história, porque tem a interdisciplinaridade está presente ali nas questões. E eu acho isso um ganho, uma evolução fantástica, né? E um parêntese, Murilo, assim, não só a interdisciplinaridade, mas já trazendo para a questão da linguagem, a gente tem a perspectiva do repertório sociocultural, a bagagem do aluno. Porque a gente percebe que às vezes o Enem traz questões, uma canção, e a partir dessa canção a gente tem um conhecimento filosófico, literário e histórico. Pois é. Então, a partir de um texto publicitário, você tira um conteúdo vinculado à química, a meio ambiente, uma questão ambiental, enfim. Então, não é só a disciplina em si Não. nas caixinhas, mas é o aluno entender que existem objetos na vida, né, que a gente chama de objetos de cultura escrita, de objetos da prática dele, que isso envolve a propaganda, a música que ele ouve, o jornal que ele assiste, o livro que ele lê, e a partir disso, ele tem que fazer essas conexões Sim. de interpretação para poder conseguir chegar à questão, né? Perfeito. E dentro disso aí, Carol, eu gostaria que você me permitisse lhe fazer Claro, uma fique à pergunta. vontade. Porque assim, foi um tema bem discutido, né, nas redes sociais, é Aham. aquela questão do Caetano Veloso. Sim. Que diz que o Caetano Veloso, ele leu... A questão ele traz famosa. todas Eu as errei. posições. Você errou essa questão? Eu errei a questão. Na verdade, tá tudo bem, porque até Caetano errou. Caetano Rosso? Aí assim, como é que você vê isso, Carol? Assim, Ah, bom, assim, eu vou falar eu de acho isso maneira... bem legal, é né, bem a gente falar curioso, aqui com a né? galera, Deixa eu só porque- contextualizar, né? Porque talvez tenha alguém que esteja assistindo e que não entende... Sim. Existiu uma questão, Não viu a né? prova. Que tinha uma canção de Caetano Veloso e era uma questão interpretativa. E aí, 1000 questões, porque assim, a gente, tecnicamente, dentro do curso de letras, a galera que estuda literatura, e eu acho que é válido, inclusive, falar que eu não sou a pessoa mais especialista em literatura, porque eu trabalho com linguística histórica, né? Tô fazendo doutorado, minha parte é toda na parte de linguística, mas eu sou uma simpatizante, né, da literatura. Dentro de literatura, a gente estuda um conceito chamado morte do autor. O que é morte do autor? É assim, a partir do momento em que a obra de arte está posta, então, você é um pintor e você fez um quadro, você é um cantor, você fez uma música, e você é um autor e fez um poema, aquele produto está posto para a sociedade, e aquilo é Já não é passível mais de... seu, já né? não é mais seu. Sim. Aquilo é passível de N interpretações. É claro que as interpretações, elas precisam de uma coerência, né? Então, obviamente, eu não vou pegar uma música de Chico, uma música que fale de censura, de ditadura, e eu vou trazer uma interpretação completamente descontextualizada, porque eu entendo que aquilo tem um contexto. Mas o que o autor quis dizer e o que o autor disse são percepções completamente arbitrárias, porque isso perpassa pelo que eu entendo dentro daquele contexto. O problema disso tudo, então, tecnicamente o autor tá morto. O problema é que Caetano tá vivo. E a gente não tá querendo matar Caetano, pelo amor de Deus. Morto Mas é vivo, muito- vivo morto, né? E assim, não é a primeira vez que isso acontece. Já caiu questão do Enem em linguagens, por exemplo, com Gabriel Pensador, com Rapa. E essa galera também tá viva. A única questão é que, como eram músicas de uma linguagem mais direta, com crítica social, a interpretação era mais óbvia. E aí ninguém tinha essa duplicidade. No caso, a música de Caetano era uma linguagem muito mais figurativa. Então, abria a margem para se criar essa polêmica em torno de si. Então, a polêmica em si foi, perguntaram a Caetano qual era a resposta da música. Primeiro ponto, não tem que perguntar, galera. Não pode. Tipo assim, não pode. Não é Caetano que tem que responder. O que está posto, na verdade, é que é uma questão de interpretação textual, ela considera o texto. Então, sim, é possível que eu, como professora de linguagem, qualquer outro professor, e quem criou aquela questão, pegue aquilo como texto, faça um comando da questão e diga, a partir disso que você entende, eu consigo afunilar aquela linguagem para que você interprete alguma coisa. Agora, obviamente, que em se tratando de uma obra de arte, sempre vai haver mais de uma interpretação. Então, por isso que o índice de erro de uma questão dessa é enorme, porque você vai ter toda a questão. Agora, o que não pode ser validado é o que Caetano quis dizer. Isso é o que menos importa. De maneira técnica, desculpa, Caetano. Pelo amor de Deus. Mas assim, o que menos importa nesse contexto é o que Caetano quis dizer. Porque quando ele lança o produto, aí a gente vai para a interpretação, entende? Pois é. Agora, perpassa por interpretação e a bagagem do aluno nesse contexto. Eu gostaria que Me tivesse conte, anulado. vai. Eu queria que tivesse anulado. Você queria que eu fosse queria, anulado, eu né? queria que levassem a opinião de Caetano em Você conta. queria, né? Infelizmente, eu errei a questão. Não consegui correlacionar os dois textos. Sim. Eu deixei aquela questão por último, eu já estava Aham. cansado. Mas, assim,
pelo menos eu respondi alguma coisa, não deixei em branco, mas Sim, não tá acertei. tudo bem, Yuri. E aproveitando, já que você falou dessa questão, como é que foi a sua percepção dessa prova do Enem? A percepção da prova. Ah, A prova de humanas e de linguagens, de uma forma geral, eu gostei mais da desse ano do Sim. que a dos anos passados. Porque a desse ano tinha menos texto. E, assim, verdade. Tinha bem menos texto, muito menos... Você e menos o cérebro. Eu não saí da prova... Menos cansativa, né? Isso, menos cansativo. Eu não saí da prova exausto, não querendo mais ver palavra na minha frente. Eu consegui interpretar os textos e foi indo, foi fluindo a prova. Uhum. Muitas vezes eu tinha que reler o texto, mas não era um texto extensivo, não era algo enorme que me dava preguiça de ler. Entende? Agora a parte de matemática e de natureza, também gostei muito. A parte de natureza, meu problema é a parte do conteúdo. Que eu ainda acho que a parte de natureza é bem conteudista, especialmente na prova de biologia, Sim. que é que eu menos domino. Então, infelizmente, biologia é que eu mais erro questão, não tem jeito. Felizmente, foi que eu mais errei a prova de natureza, não tinha muito O que conteúdo. você chama assim de conteúdo? Só para eu entender, tá? Como a professora de redação e de linguagens. O que você chama de biologia conteudista seria porque tem um conteúdo mais específico... Porque, na minha visão, leiga, tá, Fininho? Me corrija. Mas, assim, matemática, física e química tem coisas que você vai desenvolver. Sim. Então, tipo, cálculo, tem uma fórmula, tem uma coisa que você vai interpretar. Então, cabe mais a você o desenvolvimento daquilo. Eu tô falando isso porque eu tinha muita dificuldade em ciências da natureza e em matemática a minha vida inteira como aluna, mas eu sempre passei em biologia. Eu ia bem em biologia por quê? Por causa do conteúdo. Na minha Eu cabeça nunca fui bem em se eu biologia. entendia a célula, as Idem, partes e idem. tal, e eu aprendi aquilo, era uma coisa a mais, é isso e é aquilo. Não era uma coisa que me demandava elaboração de resposta. Vocês entendem o que eu digo? sim, Eu sim. Tipo assim, sigo, eu desenvolvimento sigo a do cálculo. relatora aí, eu era isso? exatamente assim enquanto aluno. A gente é de humanas, né? velho? A gente é Total. de humanas. Agora, biologia eu dava uma respirada, ficava feliz, Aham. assim. Mas quando vinha pra... Agora eu vou revelar uma coisa aqui para vocês. Eu matemática. acho que assim, né? Acho que poucas pessoas sabem disso. É. Assim, eu, em termos de notas, eu era um dos piores alunos da escola. É mesmo? Vixe. Se vocês puxarem Faz um um corte relatório aqui das rápido. escolas, vocês vão dizer assim, poxa, como é que isso é possível, né? Ah, E assim, só para vocês terem uma ideia, era uma situação tão grave a minha, que eu, na época eram 4 unidades, né? Não eram 3 unidades como são hoje, mas naquela época eu ia para recuperação na 3ª unidade. Eu não tinha mais nota, eu não tinha mais como recuperar a nota na na 4ª terceira. unidade. Então eu Ah, abria, na largava quarta, mão. sim, sim. Então isso aconteceu nas 3 séries do ensino médio. Mas quais E matérias, assim, Fininho? Física. Em física? Física? Olha que E aí o interessante. que acontece? Quando eu saí da escola, eu fui fazer engenharia. Aí que o problema aumentou, né? Porque eu cheguei em engenharia, eu só passava em ética e sociologia, eu não passava nas outras, porque eu não tinha essa habilidade. Então, por que eu estou falando isso, Carol? Porque isso está ligado àquilo que você falou, né? E o que o Yuri também falou, do conhecimento técnico. Chegou um determinado momento que eu comecei a identificar quais eram as minhas dificuldades. E essas dificuldades, quando elas se apresentam na base, no eixo cognitivo 1, é muito difícil você conseguir fazer um movimento para você recuperar isso em tão pouco tempo. Sim, sim. Então eu precisei fazer um resgate de tudo aquilo que eu não tinha captado no ensino fundamental, que estava gerando um bloqueio mental e trazendo algumas repercussões nas minhas notas. Interessante. E eu cheguei a um ponto assim, de eu achar que eu não era capaz. Eu, naquela época, né, se o bullying, né, essa ideia do bullying tivesse tão forte naquela época, com certeza, porque assim, quando saiu o resultado, os alunos pegavam, os meus colegas pegavam meu boletim para falar da prova de física, porque assim, era sempre a menor nota. E assim, hoje eu estou no mercado já há mais de 21 anos, e assim, e o que eu vejo disso? Que se você que está aí assistindo agora esse podcast, e você tem dificuldade com física, entenda que isso não quer dizer que você não tem um dom. Às vezes a gente não sabe onde é que está a falha, mas quando a gente descobre onde é que está a falha, a gente consegue fazer um novo trajeto e a gente consegue desenvolver essas habilidades. Perfeito. Porque todos nós somos capazes. Existem pessoas que têm mais facilidade, Sim. existem, Sim. mas aquela pessoa que não tem, não quer dizer que ela não consiga chegar no mesmo nível da pessoa que tem habilidades, Perfeito. que tem assim, facilidade. Então, isso é uma coisa muito importante que, no meu modo de ver, isso vale para todas as áreas do conhecimento. Aham. E é por isso que eu digo, às vezes as pessoas criam um bloqueio com física. Sim. Às vezes a pessoa chega lá e diz, não, física é um bicho-papão. E quando eu resolvi fazer essa mudança e estudar física de fato, cara, eu acertava as questões e aquilo me trazia assim, uma alegria tão Uma grande satisfação, que né? hoje eu vejo tão legal. alguns alunos que Aham. têm dificuldade que dizem assim,
Fininho, eu fiz a prova do Enem, cara, eu consegui acertar aquela questão. E assim, nós seres humanos, a gente está aqui em busca de conhecimento. Com certeza. Em busca de conhecimento e fazer com que esse conhecimento ele possa se transformar em resultados. Então, quando a gente começa a perceber esses resultados, a gente vê que essa transformação começa a acontecer na nossa vida. Então, eu acho que isso vale para todas as áreas do conhecimento. E hoje, graças a Deus, que eu pude vivenciar isso, para estar aqui com vocês agora nesse momento. E tá como professor de compartilhando um pouco física. dessa minha história. E dizer para todos, que independente de ser física, independente de ser humanas, linguagens, a gente pode estar desenvolvendo essas habilidades e chegar no nível que a gente às vezes pode achar que a gente nunca vai chegar. Mas faz parte. É Que um legal, processo. Fininho. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Então, assim, quando um aluno chega para mim e diz eu tenho dificuldade com física, eu entendo isso. Eu posso falar isso porque eu vivi isso. Eu passei por isso. Mas, graças a Deus, hoje eu estou aqui Superou com vocês. isso, né? Superou, conseguiu. Olha aí, fala Yuri, com- você com sua dificuldade em biologia. Quem sabe? Esse é o momento. É o momento, né? Aí, ó. Pra ficar melhor em biologia. E se você Mas foi só passou, biologia, não foi? Você Biologia pode foi falar o com que mais pegou. propriedade, né? Se Fino passou, ele pode falar com Com propriedade. certeza, Diferente história de de um professor, talvez, que não tenha tido essa dificuldade. É, que a vida Você, inteira por ter teve passado, E tem uma coisa, né? Às vezes a pessoa escolhe uma área que é uma área afim. Afim. Não é? A pessoa, por exemplo, se eu fosse por afinidade, eu não teria escolhido a área de natureza. Eu teria escolhido humanas. Eu sempre achei você mais humano. Né? Assim. E assim, e por que eu escolhi, né? Então tem todo esse movimento aí que Esse para processo, mim né? é bem interessante. Então assim, Que legal, hoje para Felipe. mim, eu gosto de estudar as provas, porque o que eu hoje vejo é que o aluno ele é muito carente em acertos e ele precisa acertar, sabe? Ele precisa validar aquilo que ele aprendeu. Porque às vezes o aluno está em casa, está estudando, se dedicando, chega na hora da prova ele não consegue pôr aquilo em prática, No ver papel, aquilo sim. sendo traduzido em resultados para ele, então ele se frustra muitas vezes. Então a gente entende isso, mas é uma caminhada, é um processo. E quando acontece, é um despertar, é uma transformação que acontece e que isso serve para todas as áreas da vida. Que legal, filhinho. E que revela as falhas do processo avaliativo, né? Sim, Também, né? Você Também. traz essa discussão aí, é uma das grandes problemáticas da nossa educação, né? E tem simpósios, palestras, os pedagogos, né? E os professores se debatem muito sobre essa questão. Tem muita gente especialista no Brasil e que trabalham só com isso, né? Sobre Sim, o processo focados avaliativo, nisso, né? sim. E que é isso que Fino falou, ele não tem a capacidade de discernir de uma maneira absoluta o aprendizado de um aluno. Tem um aluno que, como o Fino falou, pode ter aprendido aquele conteúdo, pode ter estudado para o Enem, pode dominar as habilidades e na hora não se traduz ali em resultados, né? Que revela, de certa forma, outra característica dele. Sim. Pode ser uma característica emocional, Sim. pode Tem ser tantos fatores, né, que tantos envolvem esse momento fatores da ali. avaliação. Acho importante a gente falar disso, porque a gente falou, né, que o Enem é uma prova democrática, né, no sentido de ser um exame nacional, passou a ser porta de entrada, né, para as universidades. E, ao mesmo tempo, é uma prova que demanda resultado. Então, assim, um aluno faz, com exceção, acho que dos treineiros, né, dos meninos que fazem no primeiro e no segundo ano, ele faz para passar ou perder. E isso é muito pesado, isso é muito denso. Porque a gente sabe que tem muita coisa além do passar Pois ou é. perder, Eu né? acho que isso é o maior essas inimigo na questões. prova. O maior inimigo na prova é essa ansiedade gerada Sim. por E esse que não era medo. o objetivo do Enem, né? Quando ele foi criado. Inicial, ele não. não- Ele avaliava, né, o Ele ensino não médio. tem esse caráter. O caráter dele é avaliar as instituições. Exato. Quando o Enem vai ser criado é para saber, ter um parâmetro nacional, para que se tenha uma compreensão de a quanto andas aquela instituição ali. Sim. E aí, a gente vai ter Sim. uma questão para o Brasil inteiro para classificar as instituições. E a partir disso ele ganha um outro caráter que hoje Sim. o Enem está cada vez mais classificatório. Não Sim. tem como a gente negar isso. É um passaporte para o ingresso da universidade. E assim é a vida, né? Se você for sim, estudar claro. história, tudo na vida ela Claro. é criada com um princípio e a humanidade vai dando o sentido àquilo que foi criado, né? Ao longo do tempo o Enem começou a substituir os vestibulares, não só Isso. nas universidades federais, outras universidades também passaram a utilizar o Enem, né? Mas é bom a gente enfatizar, né, Murilo, que
embora essa prova seja extremamente importante, né, define muita coisa do nosso trabalho, do nosso planejamento e define muito da vida dos alunos também, né, que criam essa expectativa. O aluno ele não pode ser definido por esse resultado, Pois né? é. Então, Sim, isso que a gente está claro. falando aqui, acho que em torno da dificuldade, por exemplo, que Fininho teve em física e superou isso e se transformou em um professor de física, Yuri com a dificuldade dele em biologia, nós de humanas com a nossa dificuldade em exatas, Até né? hoje. Até hoje, eu tenho totalmente. Eu Não brinco tive com os essa alunos. saga de herói aí de Fino. Eu A sou saga monótona. de Fino foi linda. aí. Foi linda, a nossa história Teve um trágica. desfecho, Minha- um final feliz. Não, a minha ainda, o final Só no, que em A matemática gente não soma foi. nota na calculadora, né, Murilo? Só que é o seguinte, viu, Mura? Isso que você falou há um tempo aqui, que assim, né, naquela época a gente estudava para fazer uma prova, né? E isso muitas vezes gerava um bloqueio, porque a gente não via muito sentido naquilo que a gente estava estudando. E eu lembro que aquilo ali para mim realmente foi uma saga, porque Sim. o que eu fiz naquela época, né, eu passei assim 2 anos da minha vida, né? Eu larguei a universidade para estudar para fazer medicina. Eu passei 2 anos enclausurado, cara. Eu estudava em média 12 horas por dia. Eu pegava, eu lembro que naquela época não tinha a internet que a gente tem hoje, né? Sim, então não, eu fazia o não seguinte, tinha internet. eu ia para a biblioteca central, ali nos barris. Sim. Aí eu pegava os livros de sétimo ano, né? 6º ano, para aprender todas aquelas equações. Chegava lá, tirava xerox. Aí eu comecei a dar aula particular para alunos do ensino fundamental. E aquilo foi tão importante para mim, porque aquele momento ali foi o momento que eu comecei a perceber que eu tinha uma Que definitivamente é a melhor forma de aprender. Melhor, né? Tá ensinar, comprovado né? que é ensinar, Perfeito, né? perfeito. Talvez seja. Ensinando talvez você não. absorve muito mais. É o ápice desse processo de aprendizagem. A partir Sim. do momento que você assimila aquele conteúdo que você leu, que você de certa forma aprendeu e tem que verbalizar, tem que construir mentalmente, né, em você tem que organizar aquelas ideias para explicar. Aí você, meu amigo, É porque você sai compreende do o âmbito assunto. teórico e vai para a prática, É. né? E acho que a gente faz um esforço. Eu uso sempre essa comparação para tudo, porque eu também tenho essa percepção de que eu não era uma aluna brilhante em língua portuguesa na escola, por exemplo. Não era a minha matéria favorita. Eu gostava mais de história. Eu gostava, porque na parte de redação eu fico mais específico, mas eu gostava de história e filosofia, eram as minhas matérias eu sempre favoritas, soube disso, né? sempre desconfiei. Sempre, meu pezinho em história. Mas o que eu quero dizer é que, assim, quando eu comecei a dar aula muito cedo, né? Com 17 anos já estava dando aula de inglês, comecei a trabalhar com língua portuguesa com 19 para 20. Que foi quando a gente se conheceu no cursinho, né? No centro e tal. Então, assim, naquela época, esse processo de ensino me ajudou a assimilar, porque eu tenho sempre a sensação de que, infelizmente, a gente tende a se esforçar mais quando há uma demanda do outro do que, às vezes, da nossa própria demanda. Então, quando a gente vai ensinar o outro, a gente organiza aquilo de uma forma, querendo que o outro aprenda. Tipo, a gente tem um esforço mental daquilo que nos ajuda internamente, que talvez é um esforço que eu sozinha, se eu parar e disser que não, eu vou entender esse conteúdo, eu não consigo. Mas se eu disser, poxa, Fininho precisa desse conteúdo, eu estou aqui cumprindo um papel de tentar fazer com que ele entenda esse conteúdo, eu vou me esforçar para isso, eu organizo melhor a forma didática de passar isso para Fininho, porque é para o outro e não para mim. Isso é uma característica do ser humano, né? Tipo assim, fazer mais pelo outro do que para si. E você mentalmente tem que se apropriar daquilo para Exato. poder falar. Porque se você não se apropria, você não tem Exato. condição de E aí falar. muda até a nossa percepção de linguagem, de autoridade sobre o assunto, da forma que você se coloca. E uma das melhores formas, a gente quando começa a ensinar, sobretudo, né? A gente tem essa ideia de que a gente tem que saber tudo, né? E, meu Deus, e se o aluno perguntar uma coisa que eu não sei e tal. Então, até essa exposição do estar ali disposto a receber uma pergunta, uma questão, um desafio, e ter a humildade de dizer, olha, isso aqui eu não sei, mas eu vou pesquisar, eu vou te trazer e tal. Isso cria um exercício que faz com que a gente aprenda mais. Então, sem dúvida, o ensinar é a melhor forma de aprender. E isso vale para os nossos alunos também, que eu acho que vocês têm muito incentivo, assim, nesse Pois é. sentido de fazer, ser monitor, né, de outros colegas, de estudar com os colegas. Tentar ajudar o outro quando alguém tem dificuldade, Isso. em matemática, em física, essas matérias de exatas, Aham. geralmente a galera tem mais dificuldade. Tentar aí ajudar. E aí você tem que mudar o seu raciocínio na sua Sim. cabeça para transmitir esse pensamento. É uma coisa bem didática, realmente, como você disse. E acho que aqui no colégio funciona bem isso, assim, eu vejo muito vocês mobilizados nesse sentido, né? Então, tipo, um aluno tá com dificuldade, vamos estudar juntos. Né? Tem os projetos, né? O Sim, inglês sim. e tal, mas vocês se mobilizam. Eu percebo muito isso, assim, e isso é fantástico. Muitas vezes outros alunos tentam ajudar os Aham. colegas, os professores. Marcam, né? Em turno oposto, eu vi a sua sala marcar É, em turno muito oposto, bom de isso. estudar junto. Muitas vezes a monitoria, os alunos iam mesmo ajudar os alunos, não necessariamente o monitor Aham. que estava ali.
Tem uma característica assim que eu vejo do colégio integral, assim, desde quando quando eu entrei em 1994, que é essa característica assim de ser um ambiente bem familiar, sabe? E no ambiente familiar é assim, né? É um tentando ajudar o outro, né? E assim, lá eu vejo muito isso. Então assim, às vezes é um aluno que tem um conhecimento ali a mais, que pode estar agregando, que tem outros que já têm uma dificuldade. E esse intercâmbio é um intercâmbio muito importante, porque é ele que traz o desenvolvimento humano, porque é uma coisa que transcende o simples fato de você fazer uma prova, de você passar numa determinada disciplina. E assim, eu vejo isso como uma necessidade do espírito, porque quando a gente ensina uma pessoa, a gente ensina aquilo que a gente aprendeu e faz com alegria, com entusiasmo, com motivação, buscando dar o melhor que a gente tem, porque a gente quer ver aquela pessoa aprendendo. Sim, sim. Às vezes mesmo que a gente não saiba, né? Então assim, hoje, né, eu vejo isso no colégio integral e vejo também que é importante esse lado também da gente ter um conhecimento de prova, sabe? Da gente poder transmitir ao aluno que tem dificuldade qual é a linha de raciocínio que ele pode seguir, mesmo apresentando aquela dificuldade, a resposta daquela questão. Por quê? Porque a gente, como o Carol falou, a gente tem que ter essa visão ampla, temos que ter, mas a gente precisa ter também uma orientação de prova. Sim. Porque cada prova tem as suas especificidades. E quando a gente entende isso, o aluno ele consegue, às vezes, chegar numa resposta sem precisar ter um conhecimento muito amplo. Porque uma questão, ela não vai ser resolvida só de uma forma. Uma mesma questão, ela pode ser resolvida de mais de uma forma. Qualquer questão. Então, quando a gente percebe isso e vê uma forma que se adequa à realidade do aluno, independente de ser um aluno bom, de ser um aluno bom, que eu falo no sentido assim, um aluno que tem mais facilidade e aquele aluno que tem mais dificuldade, a gente consegue ter mais resultados em todos os aspectos. Então, Perfeito. Acho que isso vale eu pra todos, vejo né? assim, Vale. eu vejo assim na escola, né? Uma coisa que me deixa assim muito assim alegre, porque eu vejo que é algo que se mantém, né? Você veja, Sim. de 1994 para cá, tem muito tempo. E ainda assim, a escola preserva, né, essa característica. Pouquinho só de tempo. Em relação ao mundo. E é um trabalho de Mas tradição, tem né? A história é um Peninho, assim. cochilo. É um cochilo. É um trabalho de tradição, porque como você bem falou, então tem acho coisas que o isso Enem cobra que são muito importante. basilares, né? Que vem do ensino fundamental. Então essa base ela não é criada apenas no ensino médio. Pois A gente é. faz um trabalho de base muito bom. E isso vai reverberando para que quando o aluno chegue no ensino médio, ele já se sinta pronto, né? Eu sei que o Yuri está no terceiro ano, saindo do terceiro ano agora, né? Mas assim, a gente esteve em sala nesse período com os alunos também do primeiro e do segundo ano. Muitos fizeram como treineiros, né? Enem neste ano. E todos trazem essa percepção de que vão para a prova com muita expectativa, sobretudo quem faz a primeira vez, né? Ai, meu Deus, o Enem. E sai da prova com muita tranquilidade, no sentido de dizer assim, não é um bicho de sete cabeças, assim, eu estou sendo preparado para isso. Muita coisa que caiu eu já vi, e é o menino que está no primeiro, que está no segundo ano, né? Porque realmente a gente vê que existem questões que contemplam todas essas etapas, né? Acho que isso está em todas as matérias também. Em redação nem se fala, né? Redação vale para tudo. E tem muitas questões também que você consegue resolver no raciocínio lógico. Você não precisa ter um conteúdo específico. Você pode ir imaginando a resposta sem ter o conteúdo. Assim, bem legal. É verdade. E aí envolve a bagagem também e a capacidade interpretativa desse aluno, né? Então acho que funciona bastante, assim, né? Tem alguma coisa que você viu de maneira pontual, Murilo, assim, de diferente que tem em 2023 que não teve em alguma outra prova, ou de 2 anos pra cá? Sobretudo pensando agora nos nossos alunos que vão fazer Enem e que não fizeram, né? Assim, o que eu costumo sempre perguntar, assim, o que o Enem deste ano deixou de recado? Porque na parte de linguagem, em especial em redação, o Enem trouxe lições, Sim, né? sim. Você percebe isso dentro da área de humanas, alguma coisa diferente? Ou um direcionamento que você pretende tomar de algum determinado conteúdo em detrimento de outro? Em relação ao tempo, né, a todas as provas do Enem, que não é tão longa, né, dentro da história, a gente tem uma característica em comum de um ano para outro. A gente sempre vai ter elementos novos e a gente sempre vai ter permanências. Então, tem muitas coisas que são permanências, que determinados assuntos que já foram cobrados, e a gente tem novidades no Enem, né? O que Por é mais exemplo, recorrente? O que você chama de mais permanente? recorrente, assim, a história em que os alunos estudam, que vocês estudaram, ainda é a mesma, quando vocês eram alunos. A história ela é dividida em 2 pontos, a história geral e a história do Brasil. Sim. Né? Então, a gente tem 2 frentes, né?
E dentro da história do Brasil, dentro de recorrência, existe uma primazia, o Enem, ao longo do tempo, ao longo dos últimos 10 anos, se debruça mais sobre determinados pontos da história do Brasil. Como, por incrível que pareça, o período monárquico, o período imperial. Parece que é um pouco mais longe, a formação... Mas o período imperial é muito importante porque é o nascimento do Brasil. Sim. A gente acha que o Brasil nasceu com a chegada de Cabral, mas a gente era uma extensão de Portugal. A gente não era um território individual, a gente não era um território autônomo. Nós que vivíamos aqui, os meus antepassados, eram portugueses que viviam longe do seu território celular, base, que é Portugal. Vocês eram portugueses que moravam longe. Então, o Enem ele reconhece essa importância de se estudar esse período que é a formação do Brasil. Então, sempre cai muito império. Mas, para além do império, se cobra muito o período republicano. Né? Todas as provas nos últimos 10 anos, a gente tem questões que envolvem o que a gente chama de República Velha. A República Velha sempre a gente vai se deparar Esses termos nunca saem da nossa memória, né? Os mesmos termos, né? Ou República dos Coronéis, Sim. né? Eu aprendi como República Velha mesmo. Como República Velha, né? Também, né? Eu sei que tem da espada. A da espada está dentro da República Velha, só que é o primeiro recorte da República Velha, os 2 primeiros presidentes militares. E o Enem gosta de cobrar bastante também o período Vargas. Sim. O período Vargas é um outro período de construção do Brasil. O Brasil não é construído só no momento. Sim. Ele começa a ser construído a partir do primeiro reinado, que a gente ganha a nossa liberdade, a nossa autonomia, tem uma necessidade de se construir a nossa própria história, vão se criar os institutos históricos geográficos nas principais cidades do Brasil. E aí a gente vai começar a pensar em construir a nossa história porque a gente vai se ver como algo único, a gente não se via como algo único, a gente se via como uma extensão de Portugal, uma continuidade de Portugal. E Vargas é um outro momento de construção de nacionalidade. Vargas não é só um presidente. Vargas é uma entidade ou representa um grupo. Ele representa um grupo como todo presidente. Nenhum presidente faz nada sozinho. O Hitler não é responsável pelo nazismo. O Hitler é um representante de um grupo. A gente tem uma mania de personalizar a história e não existe isso, né? Digamos que nós temos testas de ferro e Vargas era um representante de um grupo que queria criar elementos de nacionalidade, porque o Brasil ele era muito recortado, ele era muito individualizado, tinha a história de Pernambuco, tinha a cultura de Pernambuco, a cultura da Bahia, a cultura do Amazonas, e que não tinha um certo diálogo entre si, porque éramos capitanias distintas. Vargas que vai tentar criar elementos nacionais culturais, como o carnaval. O carnaval não era o símbolo do Brasil. O carnaval começa a se tornar o símbolo do Brasil a partir da era Vargas. Que ele começa a se utilizar do carnaval como esse símbolo. O samba não era um produto brasileiro. A partir de Vargas começa a ter um investimento sobre o samba, na escola de samba como a gente conhece hoje. Não existia esse desfile. Esse desfile de escola de samba vai se dar sobretudo no período Vargas. Então, nos últimos anos, a gente tem muitas questões envolvendo o período de Vargas, mas o que mais caiu ao longo do tempo foi a ditadura militar. A ditadura militar é um momento da história muito discutido. Esse ano foi discutido novamente. Até na parte de linguagem, com alegria. Pois é. Então, para os alunos e os pais, né, enfim, quem está escutando a gente, se debruçar sobre esse período da história do Brasil, que não é tão longe do período contemporâneo. Muitos agentes históricos que participaram da ditadura militar e viveram aquele momento estão vivos até hoje, né? Meus pais viveram. Eu nasci no final do período da ditadura militar. Eu peguei o fim, né? A gente chama de período de distensão, que é o período em que a ditadura não está mais tão digamos que violenta como Médici principalmente, né? Eu peguei o período mais de distensão, que é o de Figueiredo, né? E esse período de redemocratização, que a gente vai ter com o Tancredo Neves, que vai falecer, e José Sarney. Então, é isso que o vestibular cobra em Brasil. Em relação à frente mundo, né? A história geral que a gente fala,
sempre tem sempre vai cair questões envolvendo a história antiga, mas são poucas questões, geralmente uma questão de Grécia, uma questão envolvida de Roma. E geralmente envolvendo a polis. Pois é, a construção de cidade grega, né? Você vai estudar toda a E eu história. amo aqui, Caio, porque tudo é repertório. A galera adora citar a Grécia Antiga, Pois é. adora citar isso em redação como repertório. A Grécia, de certa forma, é a cabeça que sustenta o mundo ocidental. Sim, né? O mundo exato. Então ocidental, serve pra tudo, né? Perspectiva política, estética, exato, tudo. perfeito. O teatro, né? As leis, né? A A ética, o direito, exatamente. a moral. E essa parte cai muito em filosofia também. Pois Muito, é, verdade. que se confunde com história, né? Não Certo. tem mais tanta... Tudo misturado. Então você vai se deparar com alguma questão aí desse mundo, a gente chama de mundo clássico, que é Sim. Grécia e Roma. Idade Média, a gente, ao longo desses últimos anos, tivemos algumas questões de Idade Média, mas... Nem tanto, né? Nem tanto. Mas o que o aluno vai se deparar, e se deparou mais uma vez, é com as guerras mundiais. Sim. As guerras Os mundiais que conflitos. são contemporâneas, Sim. que pessoas que viveram a Segunda Guerra Mundial estão vivas. Meus alunos chegam no início do ano achando que a Segunda Guerra é algo tão distante, preto e branco. Eu falo, não, eu te cito aqui 100 pessoas que estão vivas que viveram a Segunda Guerra Mundial. E aí antigamente eu fazia alguns trabalhos com ele, Fino trabalha comigo desde o milênio passado, literalmente. É verdade. É verdade. De outro milênio, eu pegava os alunos da gente e passava um trabalho deles visitarem ex-combatentes de guerra da Segunda Guerra que estavam vivos em Salvador. mesmo? Aí eles iam na casa deles, visitavam, Interessante. Nossa. catalogavam o material. Hoje é difícil a gente encontrar eles vivos, né? A maioria morreram, né? Enfim, a Segunda Guerra é muito cobrada, a Primeira Guerra é muito cobrada, porque é impressionante o quanto essas guerras vão moldar os nossos valores e o nosso mundo atual. Total. Impressionante o impacto que essas guerras têm na vida de vocês. Sobretudo em relação ao papel da mulher, Tudo. em relação a questões morais, em relação a inovações, invenções na parte física, Na parte de industrialização na parte também, de industrialização, enfim, em né? todas O as avanço áreas. relacionado à saúde, Em relação à medicina, saúde. em relação aos meios de comunicação, né? Pois Discute muito o é. avanço do rádio, da TV, como começa. A guerra é um divisor de águas assim abrupto na história humana. Sim. Então, lá no futuro, com certeza, eles farão outras divisões da história, Sim. que a gente tem a nossa própria, que com certeza a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, esse período vai ser um divisor de águas. Sim. Porque o mundo não foi mais o mesmo. E o Enem tem essa preocupação de questionar, de se debruçar sobre esses temas importantes para a construção do nosso mundo. Sim. Sim. A gente vai ter questões envolvendo gênero, como sempre, né? Na parte de humanidades. Sim, de linguagem também. De já linguagem caiu muito. também, né? O Relacionado tema ao de gênero. redação, né? Por exemplo. E é impressionante a importância de um território tão desértico, tão infértil, mas é um território fundamental para o mundo ocidental oriental, que é a Palestina, né? Quanto esse território nos diz respeito, né? Em relação à nossa moral, porque independente da sua religião, você nasceu num país em que a moral é judaica cristã, né? Ah, professor, mas eu sou de candomblé, eu sou espírita, professor, mas budista, de Umbanda, eu tenho alunos de Umbanda, mas a moral que foi construída nesse entorno é uma moral judaica cristã, independente do que você, enquanto indivíduo, for, os valores A gente tá falando de construídos desde a chegada continuação, né? de Claro. Portugal é esse. Então, a nossa formação, o nosso ser está diretamente ligado àquela região lá, aparentemente inóspita, que é a Palestina, e o quão importante é a gente entender esse conflito, a gente entender essa guerra que hoje arde mais uma vez, né? Vem Mais com uma toda a vez. força aí no mundo e o mundo estão mais uma vez com os olhos todos voltados, né? E mais uma vez ele foi cobrado no Enem, o Enem teve essa sensibilidade, essa habilidade, né? de trazer essas temáticas tão importantes para a compreensão do ser, né? Para você se compreender enquanto indivíduo, né? Saber quem você é. E essa é a função da educação. Sim, a educação total, não total. existe por existir. Você refletir Não tem o sobre menor essas questões, sentido né? você decorar fórmula ou saber que a Grécia... Não. A educação ela tem que ter uma função na sua vida. Ela tem que te
fazer com que você deixe de ser pipoca de ser milho duro ali, rígido, para você desabrochar Ser e uma crescer, pipoca. né? E virar uma Adorei a pipoca. figura de linguagem. E outra coisa, professor, outro assunto que é muito importante também, cai sempre, é grandes navegações. Pois é. E esse ano teve uma questão que era mais interpretativa, mas foi de grandes navegações. Eu parei para... Acho que foram 2 questões, por sinal. As grandes navegações é fundamental para a gente, enquanto filhos do novo mundo, né? Nós, enquanto brasileiros, americanos, nós nos modificamos e nascemos a partir desse movimento. Sim. Então, digamos que ele é a nossa gênese, as Sim, grandes sim. navegações é a nossa gênese. Então, é extremamente importante que o indivíduo, o aluno, compreenda a sua gênese, o quanto as grandes navegações, eu sempre falo na sala de aula que vocês são filhos, vocês são frutos de pimenta, porque as pimentas do Oriente, as especiarias, né, o cravo, ela é que vai dar desejo e vontade para que tudo isso aconteça, para que Portugal chegue aqui na América, para que o Brasil, entre aspas, seja descoberto, para que essa civilização se modifique, né, e se transforme no que a gente hoje é Brasil. Porque alguns alunos falam, mas professor, antes da chegada de Portugal, isso aqui não era Brasil, existia o território, existia Sim, a presença claro. indígena importantíssima, mas não era Brasil. Não se tinha noção de nacionalidade, a noção de Nossa. nacionalidade, né? De territorialidade, como a gente tem na Idade Moderna, vai se dar a partir da chegada de Portugal e principalmente a partir da independência em 1822. Então, você entender as grandes navegações, esse processo de construção Tudo isso é muito do novo importante, mundo é né? fundamental para Esse entender que é o início da globalização. Sim, total. E vem Porque até hoje, né? tem uma música de Gilberto Gil que é fantástica, né? Ele fala assim, antes mundo era pequeno, porque terra era grande, né? Hoje o mundo é tão grande porque a terra é pequena, Terra é né? pequena. Do tamanho da cabeça parabólica e camará. Antes das grandes navegações, o mundo ele era pequeno. Sim. E era maior em distância. Mas a gente não tinha tantas conexões. Quem morava na América não conhecia o europeu. As distâncias se encurtaram. Era limitado, né? Era Porque no sentido da limitado. limitação mesmo do Assim, horizonte. Totalmente, não se tinha conhecimento da América, né? A Europa tinha os seus mapas e a América tinha os seus mapas, onde não fazia parte do território europeu e não fazia parte do território americano. Essa distância vai ser encurtada a partir das grandes navegações, né? Eu estou aqui falando nessa tribuna aqui hoje no idioma europeu, cara. Isso é uma loucura. Eu sou um homem americano, num território americano, falando no idioma europeu. Um território essencialmente indígena, né? Um território Onde se indígena. falava mais de 2.000 línguas e hoje a gente tem menos de 200 línguas. Mesmo assim, num território onde se fala quase 200 línguas Pois indígenas, é. a oficial é uma língua europeia. Pois Isso é. é uma questão política, né? Pois é. E nós somos um reflexo, nós trazemos no nosso rosto, nas nossas expressões, na nossa Cultura. etnia, toda essa globalização Todo esse que é as processo, grandes navegações. né? O nosso fenótipo não é definido, né? Se você Sim. olhar pra gente, a E o gente é Enem cobra tudo, sempre. né? Cobra muito. Não, e aí fazendo agora o paralelo, né? Porque tem um ponto que eu preciso tocar, que é o tema de redação. E aí você falou de gênero e falou dessa construção toda. Nossa, acho que os temas de redação, e aí deixo aqui já o meu comentário muito elogioso também, porque vocês falaram, né, de maneira muito elogiosa da prova, de maneira técnica, mas assim, muito satisfeitos com a prova. E nós, de linguagens, e isso envolve, obviamente, redação, também somos muito satisfeitos com as escolhas temáticas, né? Porque nos últimos anos, acho que desde que o Enem é Enem, a gente não tem um tema assim que a gente diga, nossa, não foi um tema bom. A gente teve temas mais específicos, né? E temas um pouco mais abrangentes. Mas toda vez que o tema envolve a capacidade de abrangência interdisciplinar, isso ganha o coração da gente, Com né? E a gente certeza. vem de uma leva de temas muito bons. Isso às vezes tem a ver com a banca também. Não quero puxar a sardinha, nem... Isso é bem importante. É importante, Porque, mas assim, em redação, Fininho, isso está muito evidente, porque a gente vê a diferença do tema quando muda a banca. Se é um tema mais social, que envolve questões de gênero, envolve questões históricas, se é um tema mais técnico, então vou citar um exemplo, assim, só de tema para vocês entenderem. Em 2018, a gente teve um tema super técnico, que inclusive é um dos temas que eu menos gosto, que foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Esse é um tema técnico. Eu não sabia Você escrever precisa, direito sobre pois isso. é. Eu Assim, não ia você bem nessa demanda, redação, por não. exemplo, um Isso aí conhecimento deu um de o que é um tangolomango. algoritmo, do que é manipulação de comportamento, do que são dados. E é um conhecimento que
por mais que eu imagine que num plano ideal a gente tem uma internet disseminada no Brasil, que não é uma realidade, porque a gente sabe que a maioria dos lares não tem acesso à internet plena. Então, muitos têm um pacote de dados que limita a rede social, Instagram, WhatsApp. Mas se eu quiser acessar uma plataforma ou baixar um filme, eu não consigo, porque para isso eu preciso de um Wi-Fi de qualidade. Isso não é a realidade da maioria do brasileiro. Pensar que essa galera tem algum conhecimento técnico sobre dado é surreal. Então, assim, é um tema muito específico, pouco democrático, já que a gente estava falando, né, de uma questão mais democrática. Mas foi uma exceção. Tirando esse tema, por exemplo, aí trazendo, agora a gente teve, né, CESP, SEBRASP. Em 2016 a gente tem temas muito democráticos, então intolerância religiosa, racismo, violência contra a mulher, que foi os temas de 2015 e 2016. Desde o ano passado a gente volta a uma leva social. A gente teve valorização dos grupos originários, é porque eu chamo de comunidades povos originários, sim, né? E aí isso envolvia povos originários e tradicionais, porque envolvia tanto os indígenas, quilombolas, ciganos, enfim. E este ano a gente teve um tema fantástico, que envolvia uma questão de gênero também, que foi a questão do trabalho de cuidado da mulher, a invisibilidade, né, do trabalho de cuidado designado à mulher no Brasil. Foi uma surpresa, então muita gente que não gostou desse tema falou na perspectiva de que repetiu-se a questão da mulher. Porque já caiu, é a terceira vez que cai sobre mulher. Então já caiu violência contra a mulher, já caiu a participação da mulher na ciência e agora o trabalho de cuidado designado à mulher. Porém, e aí a reflexão, né? O que o Enem me deixou de recado? O que eu digo para os alunos que vão fazer Enem nos próximos anos? É que a gente trabalhava muito com a eliminação. Então, assim, já caiu mulher, não vai cair de novo. Entende? Já caiu racismo, não vai cair de novo. Aí o Enem tá dizendo assim, opa, mas assim, eu cobrei racismo, mas eu não cobrei racismo no futebol. São temas amplos. Entende? E que tem seus recortes, Isso. né? Então, assim, eu já cobrei violência contra a mulher, mas eu não cobrei cultura do estupro ou assédio sexual. Então, eu tenho questões muito mais específicas. Então, isso é o que traz pra gente de recado. Então, uma prova boa, o tema foi bom. Acho que o tema foi muito, em termos de problemáticas, teve dificuldade, Yuri, de Não, foi fácil de desenvolver. Eu acho que foi bem tranquilo. Né? E é um tema que qualquer brasileiro consegue desenvolver, porque muitos brasileiros veem essa realidade no dia a dia, então é bem tranquilo. Que é o que eu chamo de tema democrático. Então, por exemplo, teve uma vez em 2019 que caiu sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aí o povo fala, que absurdo. Porque o menino que mora no interior, que não tem uma sala de cinema, não vai saber o que desenvolver. Não, é por isso que ele vai saber o que desenvolver. Porque justamente o fato dele não ter um cinema na cidade dele, ou não ter o cinema numa área periférica, ele entende que ele não tem acesso àquele produto. E normalmente o aluno gosta mais dos temas que a gente considera mais grave. Vocês entendem isso? Por exemplo, se o aluno gosta mais de um tema tipo polêmico, violência, sistema carcerário, tipo assim, fome, insegurança alimentar. Quando vem um tema assim, importância da leitura, o aluno acha esse tema ruim, porque dá mais trabalho. Não é que ele seja ruim, é porque dá mais trabalho você argumentar, e aí vou dar o exemplo do cinema, o aluno diz assim, poxa, cara, o povo tá morrendo de fome, e o Enem tá cobrando sobre democratização do cinema, que tema bobo? Não é tema bobo, porque o Enem não quer saber o que é um tema maior ou menor, o que é um problema maior ou menor, ele quer saber o que é um problema. Então, se, constitucionalmente, você tem acesso à cultura e arte, e o cinema é um produto cultural, e tem pessoas que não têm acesso, isso é um problema. Entende? Então, não é se tá morrendo ou não tá morrendo. Porque existem várias mortes, né? Então, você tem a morte simbólica, a morte cultural, a morte intelectual. Você tem uma série de questões. Então, o Enem ele não está preocupado com o tema que é mais grave. É importante falar isso. Mas ele está preocupado com qualquer tema que seja uma questão social, que perpasse por questões históricas, pode envolver questões ambientais, que aí tem esse diálogo com a biologia, com a física. Temas entendeu? Contemporâneos, né? Isso. Uma certeza no Enem que eu tenho ao longo do tempo que a gente teve a capacidade de viver todos os Enems da história. Imagina que coisa forte. Nós vivemos todos os Enems. Todos os Enems da história a gente viveu, então a gente pode falar com propriedade. O tema de redação é uma verdade, nunca vai agradar a todos. Nunca. Rapaz, é impressionante que meus alunos vêm me procurar. Assim, em qualquer tema de redação ao longo da história, lá vem eles, sempre vem uma leva depois que eles fazem no outro dia, né? Segunda-feira. Professor, adorei o tema. Aí sempre vem um. Eu gostei. Professor, que porcaria o dia aquele tema. Então a verdade. E outra coisa, assim, Murilo, que é interessante a gente pensar até no nosso alunado, né? Acho que o Yuri viveu muito bem isso, embora não tenha sido meu aluno no ensino médio, porque ele tá na TAP, né? Falando de Caio também, que faz uma preparação muito integrada. Mas a gente não tem esse trabalho de adivinhação, né? Ou percepção do tema, que é uma coisa que a nossa geração tinha. Tipo assim, qual é o possível tema? A gente não trabalha com isso. A gente trabalha com todos os temas dentro dos eixos temáticos. Então, por exemplo,
embora a gente não tivesse trabalhado coisas relacionadas diretamente à mulher, porque a gente imaginou que não fosse cair, a gente trabalhou muitas questões relacionadas ao trabalho, porque era um eixo temático que não tinha caído ainda. Não tinha caído nenhum eixo vinculado à economia de maneira direta. Então, trabalho, desvalorização do trabalho, desemprego, mudança no mercado de trabalho, tecnologia, a gente trabalhava. Do mesmo modo, que aí fica valendo aí já a dica pra galera que vai estudar, nunca caiu um tema de redação nesse novo Enem. O que é que eu tô considerando novo Enem? Que é ali 2009, 2010, que é quando passa a ser porta de entrada, né? Porque antes disso a gente tinha o Enem, mas não valia. Nesse novo Enem, não caiu ainda um tema ambiental. Não existe um tema do novo Enem do eixo meio ambiente. E é o meu sonho que caia, pra gente fazer essa ponte com a questão de biologia, de química, de física, né? Pensar na perspectiva, qualquer que seja, pode ser na perspectiva de desastres ambientais, mais gestão do lixo, lixo eletrônico, pode ser qualquer... Nunca caiu. Então, assim, a gente fica na expectativa de que outras questões venham também. Então, é sempre uma questão que envolve tudo. Por quê? Física vai ser repertório, história vai ser repertório, biologia vai ser... Tudo é repertório, a depender do tema. Nesse tema, por exemplo, em relação ao trabalho da mulher, a gente tinha muita coisa vinculada à educação financeira, que dava para ser empregado ali, mas as questões de gênero, historicamente construídas, as amas de leite, a perspectiva do trabalho de cuidado, na perspectiva escravista, da invisibilidade do trabalho. Então, dava para se falar muita coisa, né? Agora, minha expectativa é que caia ainda o meio ambiente, porque eu quero fazer essa ponte, fininho, de física, química... E meio ambiente é um tema legal. Não assim, caiu ainda. Manda um recado aí pra galera, Carolzinha, que faz o Enem aí. Já mandei, olha, estuda meio ambiente. Eu sempre falo isso, sabe? Porque assim, por eliminação. Agora, 2 recados. Qual foi o eixo que nunca caiu? Meio ambiente, não caiu. Segunda coisa, não vamos eliminar o que já caiu. Porque o Enem tem dito isso pra gente. Então, já caiu racismo uma vez. Pode cair racismo de novo, mas agora vai ser racismo específico. Vai ser no esporte, vai ser no mercado de trabalho, lógica, né? O Enem cobrar moderna. de novo. Se você for fazer um mestrado em História na UFBA, você tem 4 nortes. Sim. Você não trabalha com a vida inteira, não. Você vai fazer mestrado? Beleza. Então, você vai trabalhar ou com questão de gênero, ou você vai trabalhar com a questão étnica, ou questão regional. Então, dentro desses nortes, a gente pode fazer 1000 recortes. Entendeu? Especificar, então, né? Tem muita lógica no Enem cobrar novamente, porque é um tema gigantesco. Sim, perfeito. É um tema importantíssimo, é um tema que urge. São as mudanças que a gente está vivendo. A nossa sociedade vai ficar marcada no futuro por trazer essas discussões. Eu sempre penso muito no futuro, e como eles vão compreender a gente. Sim. Então, sem dúvida, os meus alunos de hoje são totalmente diferentes dos meus alunos de 20 anos atrás. Total. E a nossa contemporaneidade vai entrar para a história como essa geração, esse momento que vai ter essas quebras de paradigmas. E como é que o Enem não vai discutir temas tão fundamentais como esse? Deixa eu só dar um exemplo, Murilo, que isso apareceu até na sua própria fala, vocês viram. E eu acho tão interessante, né? Porque na época que eu era aluna de História, a gente só aprendia descobrimento do Brasil. E aí você vê um professor de História, né, numa mesa de podcast, ele fala descobrimento. Murilo faz questão de marcar as aspas, né? Aquele descobrimento. Eu acho isso fantástico. Porque até isso, né, essa nossa visão crítica em relação à história, e não só a história, em relação à física, à biologia, a gente pensa essas matérias hoje de uma maneira mais crítica. A minha geração, por exemplo, tinha essa perspectiva de que o professor dava aula ali, a gente aceitava, era aquilo ali que vinha pronto, tudo construído. Hoje a gente questiona, né? Acho que a sua geração é muito mais assim, questionadora, não só da funcionalidade, mas da forma que isso é passado, né? Tem mais senso crítico. Isso. Física pra quê? Biologia para quê? Até a perspectiva biológica, hoje pensar as questões de gênero, pensar as questões reprodutoras, pensar tudo isso, né? E a história, então, é muito fantástico, Existiam autoridades, né? Isso. E hoje a gente constrói esse conhecimento, né? Isso que você falou, Carol, assim, né? Da gente ficar naquela busca, assim, para desvendar, né? O provável tema da redação. Isso, assim, para ciências da natureza, né? Falando, assim, de uma forma mais específica para a física, é uma coisa que muda um pouco a perspectiva, porque geralmente qual é a grande pergunta dos alunos? Professor, o que mais cai no Enem? Então essa pergunta é uma pergunta que ela cabe bem na teoria clássica dos testes, no vestibular tradicional. Mas para o Enem, eu digo a eles, olha, eu posso até te dizer assim, o que é mais provável de cair, mas você tem que entender que existe uma diferença entre os assuntos que mais caem e os assuntos que são mais importantes. Perfeito. Por exemplo, uma questão de ondas, de identificação de um fenômeno, é uma questão considerada de nível básico.
porque é um comando verbal, identificar o fenômeno, um comando básico. Então, essa questão, muitas vezes, é muito mais importante do que uma questão, 3 questões que você faz de eletricidade, que envolve a habilidade 5, dimensionamento de dispositivos e circuitos elétricos de uso cotidiano, porque dimensionar um circuito já exige do aluno outras habilidades. Então, muitas vezes o aluno ele se prende a isso. Sim. Então, essa é uma diferença muito importante. Então, assim, o que é que eu recomendo para os alunos que estão agora se preparando para o Enem 2024? Comecem fortalecendo a base. Então, é muito importante que vocês aproveitem esse início para poder trabalhar alguns conceitos importantes, como, por exemplo, as grandezas fundamentais, as transformações de unidades, fortalecer a base na matemática, que é importante também, estudar um pouco o edital, que é o manual de instrução da prova do Enem, porque quando a gente estuda o edital e a gente sabe identificar uma questão fácil, isso tem uma diferença absurda na nota. Porque a gente precisa, como eu falei no início, de uma estratégia. A gente não pode simplesmente chegar na prova de peito aberto e muitas vezes o aluno ele se depara com a questão, olha que coisa interessante isso, né? Eu chego para o meu aluno e oriento ele assim, ó, se você identifica que uma questão é difícil, por mais que você saiba fazer, eu recomendo que você deixe ela para o final. Eu sei que isso é difícil, né? Porque coça a mão, né? Tá vendo ali aquela Você questão... quer resolver. Eu sei. Eu sei resolver. Mas aquela questão, ela vai demandar uma energia, vai demandar um tempo. E muitas vezes uma questão básica, uma questão simples, ela está lá no final da prova. E aí, por um cansaço mental, o aluno, por um descuido, que você falou bem, né? Essa questão da ansiedade, da falta de atenção, o aluno erra uma questão que é estratégica para a nota dele. Então, primeiro passo é a gente estar passando pelas questões básicas. Se a gente identifica, resolve as básicas, as questões que são globais, elas devem ser deixadas por último. Por quê? Porque se você faz uma questão difícil e erra, você está errando uma questão, mas você está seguindo a régua de proficiência, que é o que o Enem espera do aluno. E hoje, se a gente for fazer assim uma análise geral do caderno de natureza, por exemplo, dos outros cadernos, 25% das questões, em média, são questões básicas. 50% das questões são questões operacionais, ou seja, você tem uma média de 75% da prova de questões básicas e operacionais, questões fáceis, vamos dizer assim, e questões medianas. Por isso que o Enem é uma prova democrática, porque se o aluno entende a estratégia da prova e ele, por mais que ele não tenha um conhecimento tão apurado, tão específico, ele consegue agregar valor a partir dessa estratégia e fazer a nota dele subir. Então, é isso que a gente passa para os nossos alunos, é essa perspectiva de que mesmo aquele aluno que tem dificuldade, a gente pode trabalhar isso com ele e ele conseguir uma nota que seja suficiente para ele poder entrar em qualquer curso. Mesmo sem ter o conteúdo, você por raciocínio lógico, por lembrar de alguma fala do seu professor, ir lá e resolver. Tem algumas questões que são bem interessantes, Carol, e assim, eu lembro que você falou disso, né? O Murilo também falou que assim, às vezes a gente olha para uma questão do Enem e a gente vê que todos os itens ali estão corretos. Parecem corretos, Essa né? questão, Caetano, não, o que eu falo correto é assim, porque do ponto de vista prático, ele é correto, mas assim, quando a gente vai fazer análise do comando da questão, a gente vê que precisa ter uma ligação com o comando. Hoje, como você bem falou, né, a prova ela é ministrada pela Sebrasp. A Sebrasp que passou 10 anos elaborando a prova do Enem, né, de 2006 até 2016, né? 16, então, foi o último ano, então 16. eu digo assim aos alunos, né? Peguem as provas de 2014, 2015, 2016 e a gente viu um reflexo disso agora. Mas o perfil, né? O perfil da prova de questões, sim. O perfil da prova foi esse. Então, assim, eu não me surpreendi assim com a quantidade de questões que caiu, o estilo das questões por conta disso. Porque a banca, ela manteve ali a linha de pensamento dela. E isso é uma coisa que nos traz um norte para nós, assim, que estudamos a prova, que a gente faz um estudo mais técnico, que a gente precisa, às vezes, avaliar qual é a fonte, de onde, o que a pessoa que está elaborando a questão está pensando. Isso aí é um ponto, assim, que eu vejo que é um ponto bem importante para a gente passar para o aluno. Porque quando você entende a linha de pensamento do autor, rapaz, a gente fica feliz assim, porque na hora que você chegar ali no desenvolvimento da questão é muito mais fácil. Porque imagine, o aluno estuda um tanto de conteúdo técnico para chegar na hora da prova e ter que reorganizar aquilo para saber o que ele vai aplicar, qual é a fórmula que ele vai usar, qual é a linha de raciocínio. Então, assim, a partir do momento que ele tem esse conhecimento,
ele já sabe mais ou menos o que é que ele vai, por onde é que ele vai começar. E hoje a prova do Enem, assim, você pega uma questão global, uma questão difícil, mas o texto está trazendo, está mostrando por onde é que ele deve começar. Às vezes o aluno ele não tem essa percepção ainda, mas o texto mostra. Você sabe mais ou menos do que a questão se trata. E olha, e tem coisas que são assim, você veja como o Enem é democrático, né? A gente tem batido tanto nessa tecla. Se um grupo, né, vamos dizer assim, um perfil de alunos que estão seguindo a régua de proficiência do Enem, né, eles tiverem alguma divergência em relação a um gabarito de uma questão que foi dado como letra A, por exemplo, e eles estão percebendo que o gabarito mais provável por esses alunos, eles marcaram outras opções C, D, o que o Enem faz inteligentemente? Ele não valida a nota para aquela questão. Tem poucas pessoas que sabem disso. Mas existe a questão que é anulada, existe a questão que não vale nota. No ano de 2022 caiu uma questão que falava sobre um bloco de gelo que caia na água. E aquela essa questão. Eu lembro dela que era da onda de isso. E aquela questão, ela foi considerada a questão mais difícil da prova. Só que é o seguinte, aquela questão não valeu nota. Nossa, eu acertei ela. Pois os alunos que seguiram a régua de proficiência, não teve um consenso entre eles. Então, o que é que o Enem entende? Entendeu. Que, cara, essa questão não foi bem formulada. Então, não vamos pontuar ela porque isso vai estar prejudicando. Sim, perfeito. Então a gente não pode se prender. Coerente. É a coerência. Então, a gente não pode se prender às questões mais difíceis. Perfeito, Fininho. Sim. Perfeito. Gente, eu queria passar mais tempo aqui conversando com vocês, mas a gente já está aqui há mais de uma hora. Quero agradecer a vocês por chegando ao final do nosso papo, né? Acho que foi muito produtivo, assim. Acho que pra galera que tá acompanhando aí, muita informação, não só um balanço, né, desse Enem de 2023, mas, sobretudo, dicas também, recomendações, né, para que os alunos conheçam mais essa prova e as famílias também conheçam, né? Porque eu tenho certeza que a gente já faz esse trabalho cotidiano na sala de aula todos os dias no Colégio Integral, né, formando nossos alunos, orientando, preparando e tranquilizando. É importante também que os pais, né, saibam um pouco mais sobre essa prova, para também não achar que é só uma prova, que é só uma questão, que é só um resultado, né? Um trabalho, é uma coisa muito complexa, né, que demanda todo o nosso trabalho durante anos e que vem, como vocês bem pontuaram, da base, né? E a gente vai a cada ano aperfeiçoando e olhando para essa prova de maneira técnica, né? Então eu quero agradecer a vocês pela participação hoje, de verdade, foi muito bom bater esse papo com vocês e quero finalizar o nosso podcast pedindo que vocês deixem um recado para essa galera que está assistindo a gente, né? Pensando no Enem 2024, o que vocês deixam de mensagem, né? Na experiência de vocês, para a gente fechar cada um na sua área especificamente. Vou começar por Yuri, porque aí eu fecho comigo, que eu deixo meu recado também e a gente se despede do nosso episódio hoje. Vai lá, Yuri. Bom, para você que vai fazer o Enem 2024, o maior problema de todos é a ansiedade. Então, assim, não é uma prova difícil. Ela não é uma prova, assim, que você não vai conseguir resolver. Você vai conseguir resolver muitas questões. Então, minha dica para você, respire e se acalme. Vai dar certo. Treina a mente, né, Yuri? Treinamento. Perfeito, muito bem, Yuri. Importante isso. E você, Fininho? Então, Carol, eu vou dar um recado aqui importante, que assim, muitos alunos, pensando assim na prova do Enem, eles tendem a tentar cumprir todo o conteúdo, todo o programa, estudando da mesma forma todos os conteúdos. E muitas vezes isso é um processo estressante, e que chega no final, o aluno já está esgotado, e é como o Yuri falou, isso compromete, porque isso aumenta o grau de ansiedade. E a prova do Enem não é isso que ela espera do aluno, ela espera que o aluno ele tenha um conhecimento geral. Então isso é o mais importante. Tem assuntos que você sabe que costumam cair em questões mais fáceis, então esse assunto você precisa dar um gás, precisa estar bem afiado. Outros assuntos que você percebe que trabalham com algumas habilidades, alguns comandos que são comandos que vão exigir mais, não precisa você se dedicar tanto tempo, porque a prova é uma prova inteligente. Ela é projetada não para você estudar em quantidade, mas estudar em qualidade. Então, o recado que eu dou é esse. Então, para a galera que está chegando aí, que está nos assistindo, então, vão com calma, vão com fé, que tudo vai dar certo. Sempre dá certo. Muito bom. Pois é, para a turma aí que vai fazer o Enem, você tem um ano aí que é um divisor de águas na sua vida, um rito de passagem, né? Na vida humana, na nossa presença na Terra, a gente tem alguns momentos que marcam a nossa passagem, que é casamento, né? Enfim, o filho, né? Tirar a carteira de motorista. E o Enem é um desses ritos, é um dos momentos importantes, assim, fundamentais na sua vida. Então, saiba dessa importância, organize o seu ano, né? Mentalize seu ano,
e trabalhe você como um todo, né? Você não tem só que pensar nos conteúdos, em estudar. Se organize como pessoa, como ser humano, se conheça, né? Saiba qual a melhor forma que você aprende, né? Se conheça, entenda seu cérebro um pouco através de tentativas e erros mesmo, né? Perceba se você conhece mais o conteúdo, aprende melhor através de uma inteligência visual, de uma inteligência auditiva, anotando os conteúdos, lendo. Então se conheça para você não perder tanto tempo, para que você otimize seu ano, né? É um ano, digamos que sabático ali, é um rito de passagem. Então se conheça, saiba como você aprende melhor, se organize seu ano, não dedique seu ano 100% ao estudo, né? Você vai, digamos que você é um ser, digamos, pense metaforicamente que você é uma cana, uma fruta. Se você amassar aquela fruta, tirar todo o sumo, você vai perder a vida, né? Então se organize mentalmente, se organize espiritualmente, se conheça, dedique uma parte do seu dia para o seu estudo, dedique uma parte do seu dia para a sua alimentação. Ninguém fala isso, né? Mas procure se alimentar melhor, porque isso reflete na sua maneira de aprender, o seu aprendizado é refletido pela sua alimentação. Procure fazer exercício, sim, ninguém fala isso. Qualidade de sono, né, Murilo? E o sono é fundamental. Se você se alimentar bem, se você fizer exercício, se você tiver um tempinho para isso durante o dia, durante a semana, o seu desempenho no Enem vai fazer diferença. Então cuide da sua mente, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, cuide do seu cognitivo. E é isso que o mundo exige da gente, é esse ser aí holístico, esse ser aí o mais integral possível, o mais holístico possível aí. E a vitória, os resultados são fruto disso. A gente não pode cuidar só de uma parte, ok? Beijão aí do professor Murilo. Muito bom, Murilo. Obrigada de verdade. E por fim, não menos importante, aproveitando esse gancho aí dessa formação integral, dessa preparação integral para o Enem, obviamente como professora de redação eu não posso deixar de te lembrar que muito mais importante do que decorar textos pré-moldados ou ficar preocupado com a estrutura do texto é você adquirir repertório. E tem coisa melhor do que você estudar para redação do que adquirindo repertório, assistindo filme, série, ouvindo música, lendo livro. Então, não só dentro do período letivo, como também no período das férias. Vocês estão adquirindo sempre repertório e fazer sempre esse exercício, né? Assistir um filme, uma série. Em quais temas de redação eu poderia utilizar esse repertório? Como eu poderia assimilar isso com a minha argumentação? Se você fizer esse exercício de maneira individual ou coletiva, e aí fica dicas para os pais também, né? Fazer esse exercício com os filhos, perguntarem o que eles entenderam daquele livro, o que entendeu daquele filme, com certeza vocês vão adquirir repertório aí para a vida. E quando o tema vier, a discussão vier, o argumento vier, vai ficar tudo mais fácil de ser assimilado. Então, eu quero agradecer de verdade para vocês, deixar esse recado aqui integrado com essa equipe maravilhosa e dizer que a gente espera vocês no nosso próximo episódio aqui do Pod Grau. Não esquece, se você gostou desse papo, se você curtiu tudo que a gente conversou aqui, se você lembrou de alguém que precisa ouvir tudo que a gente conversou, compartilha esse vídeo, tá bom? Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para que você receba a notificação dos próximos episódios. E não posso esquecer de agradecer a Terceiro Grau Formaturas, né, que está nos apoiando também nesse episódio. E espero vocês no próximo com mais papo, com mais assunto. E lembrem-se que estamos abertos a sugestões de pautas e conteúdos para os próximos episódios. Um beijo, tchau, tchau, gente. Valeu, obrigada. tchau. Simbora, meu povo.